funcionando aí, né? Beleza. Me chamo Pedro Gomes, eu sou procurador do Estado de Mato Grosso e coordenador do Centro de Estudos da PGE. E hoje a gente, dia 6 de julho, quarta-feira, 8 da manhã de Cuiabá, 9 de Brasília, 9 e 8 já, a gente dá início ao terceiro dia do terceiro encontro de Direito Público de Mato Grosso, com a temática Direito Público e os Novos Cenários Pós-Pandemia. Esse é um encontro realizado pela Escola Superior da Advocacia Pública de Mato Grosso, presidida pela colega Juliana Lanes, aqui presente, vinculado à Associação de Procuradores do Estado de Mato Grosso, a APROMAT. São encontros virtuais que vão ocorrer entre os dias 1 e 21 e 19, na verdade, de julho, com grandes nomes do direito público nacional, sendo que no dia 20 de julho a gente vai ter um encerramento presencial que vai ocorrer no próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. É um evento que conta com apoio com a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, a ESMAGES, MT, e também com a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional de Mato Grosso, OAB Mato Grosso. E para dar encaminhamento ao encontro, à fala de hoje, eu convido como debatedora a doutora Cristiane Padim da Silva. A doutora Cristiane ela é juíza de Direito do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso, atualmente desempenhando a função de coordenadora do NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Resoluções de Conflitos. Registro também a presença do nosso Procurador-Geral do Estado, doutor Francisco Lopes, e eu passo a palavra à doutora Cristiane. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse ambiente de aprendizagem, né? É uma honra participar, como disse o doutor Vicente, da mesa virtual, aqui com pessoas tão seletas. Gratidão, doutora Juliana, gratidão, doutor Vicente, doutor Francisco, bom dia, já vi que o senhor está aqui online com a gente. Hoje nós ouviremos sábias palavras do Dr. Vicente Martins Prata Braga, Vicente Braga, que é presidente da ANAP, advogado especialista em direito eleitoral, procurador do Estado de Ceará, doutor em direito processual civil pela USP. E quero acrescentar que um inovador também. Percebi e identifiquei aqui que o doutor, já em 2017, pensando muito à frente, já foi aí líder de um projeto grandioso chamado E-Conciliar para as conciliações online. Doutor Vicente, doutor Pedro, doutor Juliano, obrigada. Bom dia. Bom dia, doutora Juliana Lanes. Já tínhamos tratado para estar aqui em outras oportunidades, mas questão de tempo, de agenda, a presidência da ANAP acaba me impedindo. Então, te agradeço o convite e até a insistência de pedir a nossa presença. Muito obrigado. Doutor Pedro Gomes, prazer. Muito bom te ter aqui hoje. Quero cumprimentar meu amigo Francisco, procurador-geral do Estado do Mato Grosso, meu amigo Igor Veiga, presidente da Promate, um grande parceiro nas lutas associativas. Muito obrigado, meus amigos. Quero cumprimentar todos os colegas, procuradores e procuradoras do Estado do Mato Grosso, todos os colegas operadores e operadoras do direito. Aqui a gente está em um bom leque de advogados, magistrados, defensores, membros do Ministério Público, colegas advogados. Muito obrigado aqui pela presença de todos. Espero que a gente tenha aqui uma manhã, uma parte de uma manhã produtiva, para a gente falar um pouquinho de um tema tão caro para a nossa sociedade, que é o acesso à justiça e a busca de soluções consensuais. Nós temos a Constituição Federal, que é uma carta programática que nos permite fazer previsões. Em 1988, o nosso constituinte originário, no artigo 5º, fez a previsão do acesso à justiça a todos aqueles que necessitarem. Quem vive do direito, como nós, operadores, sabe que esse acesso à justiça ele te permite adentrar no judiciário, mas a saída ela é mais difícil. Nós conseguimos levar uma causa ao Poder Judiciário, muitas vezes, mas para sair
a gente tem uma grande dificuldade que perdura anos e até décadas, e às vezes beira um século de uma demanda e a gente não consegue resolver o problema que foi posto para o Poder Judiciário. Temos outros entraves, como às vezes a falta de uma assessoria, de uma defensoria pública, de advogados para disponibilizar para aqueles cidadãos hipossuficientes, que acaba limitando o acesso à justiça, mas esse não vai ser o nosso ponto principal. A gente vai buscar aqui focar no problema para a gente olhar para a solução, tentar pelo menos olhar para uma solução. O que nos traz a realidade? Nós temos na Constituição o direito do acesso à justiça. Agora nós temos que buscar garantia. O que nos faz dificultar esse acesso? A gente pode colocar alguns pontos, que o primeiro seria uma falta de uma estrutura. Ou nós temos um país continental. Infelizmente, nós não conseguimos permitir que todo cidadão tenha acesso por a falta de uma estrutura do judiciário em cada comarca, em cada município da nossa federação, mais de 5.000 municípios. A gente sabe da dificuldade que isso geraria e o custo que isso acaba gerando. Temos a falta de recurso humano, número de magistrados e servidores para buscar atender essa demanda que cada vez cresce mais. E também a falta de um treinamento específico para lidar. Eu pego aqui como exemplo o estado do Ceará. Nós tivemos uma redução das comarcas de 2018 para 2020, uma redução grande da comarca, mas mesmo assim buscando aumentar a eficiência do atendimento ao público, buscando aumentar a eficiência do acesso à justiça. Esse resultado, por mais que a gente tente, infelizmente, na minha visão, a gente vai estar enxugando o gelo, porque nós temos uma cultura de litigância brasileira muito forte. Nós sempre que temos um problema, nós buscamos o judiciário. Infelizmente, a gente tem que tentar buscar outros meios que permitam a gente ter um acesso a uma decisão, não é nem decisão, uma solução que litígio, que independentemente do Poder Judiciário. Então, com base nessa crise administrativa, da crise na administração da justiça, a gente vai pensar um pouquinho fora da caixa. Basta olhar a justiça em números. Nós temos muito mais processos sendo iniciados do que finalizados. Então, a gente vai ter sempre aí um acervo, um passivo de processo muito alto, o que acaba dificultando a qualidade do julgamento e o número de julgamentos. Precisamos, desculpa que eu estou um pouco meio gripado, então aqui de vez em quando a gente pode ter uma tosse, mas como está no meu virtual, não tem perigo de contágio, e não é Covid também não. Isso é fruto de estar viajando aqui, tá um dia em Santa Catarina, outro dia em São Luís do Maranhão. Essa mudança de clima acaba afetando a nossa imunidade e baixando um pouco. Então, a gente tem que começar a buscar uma solução além do que aqui já existe. E o CPC de 2015, ele veio pensar no tribunal múltiplas portas. O CPC de 2015, ele focou muito, não que o de 73 não focasse, mas o de 2015 ele veio focar muito na consensualidade. Ele veio permitir, ele ia muito além, mas alguns artigos ficaram no meio do caminho durante a tramitação do projeto que deu ensejo ao CPC. Alguns artigos foram retirados, mas alguns excelentes artigos permaneceram. E eu gosto de falar muito do 334 do CPC, que é aquele que exige, como primeiro ato de um processo, a realização de uma audiência de conciliação ou mediação. A gente teve a mediação incluída como uma forma de solução de conflito no nosso CPC, não apenas a conciliação. Em 73 você tinha ali a conciliação. Agora a gente tem a possibilidade da mediação, que é uma forma diferente da gente buscar a solução do conflito. Já a gente pode falar um pouquinho das diversas formas de solução de conflitos, além do Poder Judiciário. Então, nós tivemos essa exigência de, obrigatoriamente, termos uma audiência de conciliação ou mediação como o primeiro ato de um processo, antes mesmo do seu saneamento. Intima as partes para que elas compareçam a essa audiência ou indiquem se não tem interesse de comparecer,
para que dali em diante o processo possa ter o seu curso normal. Buscou-se trazer um pouco do sistema de justiça americano, porque no sistema de justiça americano, primeiro, litigar nos Estados Unidos é muito caro. Aqui no Brasil, você tem o Instituto da Justiça gratuita, que qualquer um pode litigar, até aqueles que não têm condição de pagar as custas de um processo. Nos Estados Unidos, você não tem essa faculdade. Nos Estados Unidos, você tem as custas de um processo são absurdamente caras, ainda mais para quem perde o processo. Então, você pensa muito antes de ingressar no judiciário, antes de levar uma demanda para lá, porque o custo de uma derrota lá vai ser muito pesado. Então, o tribunal americano, ele tem, por mais que seja uma federação de 50 estados, na maioria deles, você tem um tribunal múltiplas portas. Ao ingressar com a ação, o tribunal já faz uma filtragem e encaminha o teu processo ou para uma mediação, ou para uma negociação, ou para uma conciliação, buscando te permitir outros métodos de solução de conflitos que não sejam judiciário. E a gente, com 334 no CPC, buscou trazer a mesma previsão para que para o nosso direito, para o nosso sistema de justiça nacional. Ocorre que a realidade do nosso país é diferente. Nós temos magistrados que têm 50 mil processos, 10, 20 mil processos sob a sua titularidade, sob o seu comando, o que inviabiliza a ele tentar fazer uma audiência de conciliação ou mediação em cada um desses processos. Sabendo da cultura de litigância do brasileiro, tentar fazer uma mediação ou conciliação em cada processo que é ingressado numa vara, por exemplo, do interior, em Rondonópolis, interior do Mato Grosso, sabendo que ali você pode ter vários tipos de litígio, acaba sendo algo inócuo se você não tem um treinamento, se você não tem uma estrutura e diante da cultura de litigância que nós temos. O que os magistrados fizeram, sabendo da dificuldade, em sua grande maioria? Começaram a pular essa etapa. Eles faziam despacho, a doutora Cristiane, como magistrada no PEMEC, ela vai poder falar um pouco da realidade do Mato Grosso, mas nós pegamos aqui diversos processos, aqui no estado do Ceará, na Justiça Federal, ele já pulava essa parte do 334, ele superava o 334 sob o argumento de não ter estrutura para realizar aquele quantitativo de audiência. Aqui, doutora Cristiane, a gente conversou um pouquinho do e-conciliar e o e-conciliar surgiu com base nesse artigo, com base nesse problema, a gente pensou na solução. Vou falar mais à frente do e-conciliar. Então, com base nesse 334 no CPC, os juízes começaram a dispensar, apesar dos 334 no CPC, os juízes começaram a dispensar essa audiência inaugural de conciliação ou mediação, trazendo um retrocesso para o avanço que o CPC tinha trazido para o nosso sistema de justiça. Se eu permitisse que as partes resolvessem tudo numa conciliação ou mediação, seria 10 mil vezes menos custoso do que eu permitir que aquele processo se prolongasse por anos a fio no Poder Judiciário. A mediação, ela acaba sendo um processo mais demorado do que a conciliação. A conciliação, você vai ter um terceiro imparcial na mesa buscando e opinando na melhor forma de solução para aquele litígio que está sendo apresentado. A conciliação, ela tem a participação efetiva e ativa do terceiro. A mediação, não. A mediação, ela não vai ter um terceiro participando ativamente. O terceiro, ele vai permitir que as próprias partes achem a melhor solução para o seu caso, diversamente da conciliação. Porque na conciliação, o terceiro opina, ele fala, será que não é melhor a gente fazer um acordo com R$5.000? Vamos ceder aqui, autor, vamos ceder réu. Não, na mediação, não. O terceiro, ele não faz ele não coloca, não exterioriza nenhuma opinião. O terceiro, ele simplesmente busca utilizar de métodos, seja da escutativa, para que as partes consigam elas acharem a solução ideal, a solução mais adequada para o seu problema. Ela não resolve apenas aquele problema próximo, aquele problema que foi trazido, que foi colocado na mesa. Ela busca atingir até os problemas mais remotos, problemas que estão ali escondidos dentro da mente das pessoas, que nem elas às vezes conhecem. Então, ela serve muito para problemas de caso de família,
problema é se a pessoa já tem uma relação, um convívio anterior. Então, se você tem um problema de família, alguns gostam de falar da constelação também. A constelação, quando eu fiz o meu mestrado, eu tenho um mestrado em gestão, em direito e gestão de conflitos. A constelação era algo muito novo. E nem se indicava o uso da constelação para as causas de família em 2015, 16, que foi quando eu fiz o meu mestrado. Hoje a constelação está sendo utilizada para causa de família, para problema empresarial, para vários tipos de demanda. Então, ela vem ganhando espaço. Mas a mediação, ela ainda é, na minha visão, a melhor forma para se buscar um consenso quando você tem tempo e quando você tem condição de pagar. Lógico, a mediação não é um procedimento tão barato e ela acaba trazendo custos muito grandes para as partes. E ela te permite achar os verdadeiros problemas, por exemplo, um casal que passa por uma separação e estão buscando ali uma briga por patrimônio, mas muitas vezes a verdade, o problema deles é algo, uma mágoa que ficou guardada dentro de um ou de outro por algum problemas que eles tiveram durante o casamento. Eles, às vezes, na conciliação vão achar o problema para aquela solução patrimonial, mas o verdadeiro problema não vai ser solucionado. Seria alguma mágoa, algum problema, em razão de algum problema gerado durante a constância do casamento. Então, a gente tem conciliação, mediação, temos a arbitragem, que é você retirar do Estado o poder, a gente pode até falar, o poder de jurisdição. Alguns defendem que com a arbitragem a jurisdição no Brasil deixou de ser una, porque ela também passou a ser privada, porque você permite que um árbitro faça, dê uma decisão, um árbitro ou um colegiado, dê uma decisão para resolver um litígio e essa decisão não pode nem ser questionada no judiciário, o mérito dela. Você pode questionar a forma por alguma falha ou algum vício, mas o mérito, o judiciário não pode se miscuir. Ele não pode adentrar para desfalar se aquela foi ou não foi a melhor decisão. E alguns doutrinadores de peso entendem que isso trouxe até a possibilidade da jurisdição privada no nosso país. Eu não vou muito, eu não chego aí muito além, não. Eu entendo que nós temos a jurisdição una, a jurisdição pertence ao Poder Judiciário ainda, e ele apenas delega para que o privado busque a sua solução por meio de terceiro, mas havendo vício, o judiciário poderá adentrar naquele processo de arbitragem até anular aquela sentença arbitral. Temos a figura da negociação, que é quando as partes diretamente buscam, entre elas, solucionar o problema que ora está sendo apresentado. A negociação, para mim, a gente pratica ela diariamente, até dentro de casa, quando seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido fazem um pedido, você não é muito favorável, então você começa a utilizar a sua técnica de negociação. Já nasce na vida negociando. Eu tenho uma filha de 3 anos e um filho de 10 meses. Ele todo dia negocia com a gente, mas ele não sabe nem falar, mas todo dia ele negocia com a gente, seja por meio de gestos, por meio de atitudes. Ele está negociando, quando ele quer uma coisa, ele começa a insistir, a gente vai falar, não, Arthur, não é assim. Só que como pai, a gente acaba cedendo e permitindo que ele faça. E a Helena já é mais diferente, como tem 3 anos, ela já sabe negociar melhor do que ele e sabe utilizar de técnicas não republicanas, que é a conhecida birra, para conseguir o que ela quer. E nós, pais, temos que ser fortes e não ceder. Essa parte eu deixo mais para a mãe, porque eu acabo cedendo sempre. Tendo visto que a gente sempre acaba me ausentando um pouco de casa, e quando estou em casa eu não quero ser aquele pai mais duro. Mas a gente já nasce com essa possibilidade, com essa necessidade de negociar. Nós temos que negociar sempre para qualquer coisa da nossa vida. Tudo a gente está negociando, seja quando a gente estudava para concurso público, a gente tinha que negociar com a namorada, o namorado, um tempo, ó, eu preciso me dedicar ao meu concurso, eu preciso me dedicar aos meus estudos, então vamos aqui ver aqui um final de semana que a gente consiga estar mais próximo, mas nos outros eu vou estar estudando. Sempre você vai estar negociando tudo na vida. Então nós temos essas técnicas, essas formas de soluções de conflitos além do poder judiciário. Eu não gosto de falar de forma alternativa, de outras,
métodos alternativos, e sempre a gente acaba gerando críticas. A doutrina ela acaba se apegando muito à à literalidade e falar, não são formas alternativas que ela não alterna em nada. Eu não vou entrar nessa discussão. Para mim, eu coloco outros métodos e já está de bom tamanho. Então, diante desses outros métodos, a gente tem que olhar o papel do advogado nessa solução dos conflitos, além do poder judiciário. Vou falar do advogado de uma forma geral, depois a gente entra um pouco na figura do advogado público. O advogado, ele sempre vai ser o primeiro juiz da causa. A causa sempre vai ser posta, primeiramente, ao advogado antes de ser posta ao judiciário. Cabe ao advogado funcionar como aquele filtro do tribunal múltiplas portas. O advogado tem uma responsabilidade com o Poder Judiciário, com o sistema de justiça. Nós somos funções essenciais da justiça. Quem diz isso é a Constituição Federal. Ministério Público, advocacia, advocacia pública e defensoria pública. Nós somos funções essenciais da justiça. Nós temos que dar condições para que o judiciário tenha nós temos que permitir que o judiciário tenha condições de atender as demandas que são postas. Então, nós devemos funcionar como o primeiro filtro. Não é aquela causa que chega para a gente e de imediato a gente já vai para a judicialização. Esse não é o caminho. Nós temos que pensar um pouco além, nós temos que pensar fora da caixa e nós temos que buscar solucionar, tentar pelo menos solucionar aquela causa antes de levar para o judiciário. Eu sempre gosto de falar, quando estou conversando com colegas recém-possados, procuradores e procuradoras de Estado, a gente viaja um pouco os estados da federação para acompanhar as postas dos colegas, e eu gosto de levar algo para ele que é o ensinamento de vida, que além das folhas de um papel, um processo ele carrega vidas. Além das folhas de um papel, um processo ele carrega famílias. Então, eu sempre gosto de mostrar isso para eles e sensibilizá-los do poder que eles têm de resolver problemas das pessoas sem permitir que esses problemas se prolonguem com o tempo. Eles só têm que ter coragem, têm que ter disposição, eles têm que ter disponibilidade para buscar pensar um pouco além, que é muito fácil você dar o não, é muito fácil você ajuizar um litígio, mas é muito mais difícil você tentar solucionar esse litígio numa fase pré-processual. Mas eu posso garantir que é muito mais gratificante quando você busca e consegue solucionar esse litígio numa fase processual do que quando você possa vir a ter isso numa sentença, num acórdão, numa decisão que venha a transitar em julgado. Todos perdem quando se leva um litígio ao judiciário. É muito mais fácil a gente ganhar o litígio administrativamente, por meios de soluções de conflitos que a gente acredita que são realmente viáveis, do que simplesmente ficar ajuizando. Então, isso é um ponto que eu sempre vou ressaltar. Atrás das folhas de um papel, além das folhas de um papel, nós temos vidas, nós temos famílias que dependem de uma boa análise nossa, dependem da aplicação do conhecimento que nós buscamos aí durante anos e anos adquirir para que a gente possa solucionar esses litígios. Eu vou trazer depois alguns litígios de relevância que nós solucionamos e outros exemplos que nós tivemos de outros entes na federação que também solucionaram litígios que envolviam a vida de milhares de pessoas, milhares de famílias. Então, pessoal, eu vou trazer aqui exemplo do poder público em juízo. Nós temos a União, ela recebe uma média de 10 mil processos por dia. Como é que se resolve 10 mil processos? Ela tem um acervo de 75 milhões de processos, segundo o Justiça em Números, no último ano. Isso é inviável de se solucionar. Nós temos todo tipo de processo aqui, 52% desses processos são de execuções fiscais. As execuções fiscais elas são responsáveis por um maior volume, a maior carga de processo do Poder Judiciário. Eu tiro como exemplo o Estado do Ceará. Nós temos aqui descrições de dívida ativa
nós temos mais ou menos 98% de respeito a ICMS. Desses 98%, a gente pode falar que 90 a 95% são créditos mortos, podres, que a gente não consegue recuperar. E esses créditos praticamente já estão todos judicializados, estão todos dentro do Poder Judiciário, atrapalhando, obstacularizando a efetiva execução daqueles outros 3 ou 5% que a gente conseguiria executar de uma forma mais efetiva e conseguiria satisfazer o crédito e trazer o recurso que foi sonegado em favor da sociedade cearense, no caso, ou mato-grossense. Então, a gente tem que saber utilizar o judiciário de uma forma mais efetiva para tê-lo para tê-lo para ter o resultado que a gente busca, que a gente espera, que a gente tanto almeja, que é um judiciário mais efetivo, que solucione as nossas demandas da forma mais adequada, dentro de um prazo também adequado. A União ela recebe 10 mil processos por dia, tem uma carga de 75 milhões, tem um passivo de 75 milhões de processos. Isso, na minha visão, é enxugar gelo, a gente continuar trabalhando dessa forma e achar que o judiciário é quem vai resolver os problemas do poder público ou do ente privado. Aqui nas PGRs de diversos estados, eu acho que Mato Grosso não deve ser diferente. A gente está criando as câmaras de conciliação e mediação. Essas câmaras vêm trazendo um resultado muito importante. A Câmara do Pará, por exemplo, do estado do Pará, na semana passada ela atingiu 6 mil acordos. Isso é um número muito pequeno, mas é um número muito expressivo já. É um número muito expressivo. São 6 mil processos a menos no Poder Judiciário do estado do Pará. Você imagina daqui a 5 anos, esses 6 mil com certeza vão se transformar em 60 mil, em 600 mil, porque vai se aprimorando. Os gestores vão vendo a efetividade das câmaras de conciliação e mediação e vão investindo na estrutura delas, seja estrutura humana, seja estrutura física, e permitindo que ela consiga trazer um resultado para dentro do poder executivo, dentro das procuradorias, muito maior do que a simples judicialização. Então, a gente gosta de falar da importância das câmaras de mediação e conciliação. Nós temos o estado de Goiás como um dos pioneiros, temos o estado do Rio Grande do Sul também, como um dos primeiros a ter instalado as câmaras lá. Ele já tem uma cultura de mediação e conciliação muito além do que eu posso falar que a gente tem no Ceará, do que a gente tem em outros estados da federação. A Bahia também foi pioneira no uso da mediação e conciliação. Então, a gente tem diversos meios de conseguir a solução dentro de casa, funcionando como o primeiro juiz da causa, funcionando como o filtro que a gente precisa. A gente tem diversas maneiras de conseguir isso e a gente tem que colocar isso para fora. Eu sei que a gente precisa de estrutura física, estrutura humana, que um procurador sozinho não consegue resolver. Não, sozinho a gente não consegue resolver, não, mas a gente consegue levar uma ideia para um gestor como o Francisco, que a gente tem certeza que ele pensa além do seu tempo e apoiaria ideias que busquem trazer uma economia. Ela pode trazer um custo no início, mas com certeza a economia financeira e o resultado para a sociedade será 1000 vezes, milhares de vezes superior ao custo que a gente tinha no início. Então, a criação das câmaras de mediação, conciliação, junto às procuradorias estaduais, elas vêm trazendo um grande resultado para a nossa sociedade e um grande reconhecimento para o trabalho das procuradorias de Estado. E a gente busca sempre incentivar. Eu gosto de colocar aqui 3 exemplos de sucesso que tivemos com negociação, com mediação, conciliação, que às vezes se envolve todas essas técnicas juntas. Dois deles foram realizados nesse ano. Um deles é o de Campo de Marte, um litígio que via desde 1958. Esse litígio envolvia o Campo de Marte, para quem não conhece, ele é um terreno gigante dentro do município de São Paulo, no município de São Paulo, na região norte do município, e Campo de Marte
ele era uma área de pouso, que estava cedida à Infraero e à Aeronáutica, e esse terreno o município de São Paulo buscava se reintegrar, buscava reconhecer a sua titularidade desse terreno. Desde 1958, esse litígio está posto na Justiça. Em 2011, se não me engano, o Supremo Tribunal Federal julgou e reconheceu que o terreno era do município de São Paulo e a União deveria indenizar o município de São Paulo pelo terreno. Desde 2011, essa forma de indenização vem se arrastando na Justiça. Esse ano, por meio de uma negociação, conciliação, feita entre a AGU e Procuradoria-Geral do município de São Paulo, conseguiram entrar no consenso e solucionar esse litígio. Como é que foi a solução? O município de São Paulo deve 21 bilhões à União Federal. A União tem interesse nesse terreno, que para a União isso é algo muito precioso e muito valioso. A razão de lá funcionar é um aeroporto, é mais uma pista de pouso do que um aeroporto. A Infraero opera, mas lá não é muito maior que Congonhas, por exemplo, o terreno, que hoje funciona Campo de Marte. A União tinha interesse de manter a titularidade de manter a posse e adquirir a titularidade desse imóvel. Ela simplesmente fala: você me deve 21 bilhões, você não me paga mais nada, a sua dívida está anistiada, está perdoada, e o terreno vem para minha propriedade, vem para minha titularidade. É algo tão simples de ser feito que quando a gente fala, pergunta: por que não foi feito antes? Porque antes não se buscou uma solução. Essa solução, você tem devedor, você tem credor, um tem interesse no patrimônio, bem que já está na posse dele. Por que não se buscou essa solução consensuada antes? Aí a pergunta que a gente faz, não sei. Tivemos aí várias gestões passando à frente da União, à frente do município de São Paulo, várias gestões passando à frente da AGU, à frente da PGM do município de São Paulo, e ninguém conseguiu pensar numa solução dessa, que na nossa visão seria uma solução simples. É só chegar em números, teria se solucionado isso de uma forma mais efetiva e de uma forma até no espaço de tempo mais curto. Temos também um problema da União e do Distrito Federal que envolve a terra capa. Você tem diversos loteamentos no DF, o DF ele é todo de áreas da União. Então, você tem diversos loteamentos dentro do DF que são irregulares. E muitos desses loteamentos têm milhares e milhares de pessoas. E um desses era o Vicente Pires, que era um terreno, um loteamento gigante em Brasília, que a União litigava com o DF durante anos, há quase meio século, buscando reaver a titularidade desses imóveis. E quem as famílias que tinham ocupado esses terrenos de uma forma irregular passaram quase 50 anos ameaçadas todos os dias de serem despejadas dos seus imóveis, da sua residência, e muitas vezes são famílias humildes que só possuem aquele imóvel. Você imagina, você passar, a vida é uma só, eu sempre gosto de falar, mas você é que vai ditar o ritmo da sua vida. Se você vai deixar os seus problemas lhe consumirem ou você vai buscar soluções. E muitas pessoas, infelizmente, elas deixam os problemas consumirem. E, em razão disso, nós vivemos uma crise de saúde mental muito forte na nossa sociedade, ainda mais nesse período pós-pandemia. Pós-pandemia, ela aumentou e muito a questão da saúde mental e a gente vive uma endemia de problemas de saúde mental, mas por questões de indicações médicas, a gente não pode nem divulgar números. Mas isso é uma coisa que nos preocupa, e muitos disso é causado pelos problemas que a gente deixa nos consumir. Eu gosto muito de praticar alguns esportes, um deles é o triatlo. Então, eu vou nadar no mar, e toda vez que eu vou nadar no mar, meu primeiro pensamento é tubarão. Primeiro pensamento, entro no mar, é tubarão. E às vezes eu vou sozinho. Aí eu estou nadando lá no meio do mar, já uns 300 metros da costa, eu fico pensando em tubarão, em baleia, algo do tipo. Eu falei, rapaz, quando eu começo a pensar nisso, o meu rendimento cai dentro da água. Aí lá eu vou ter que trabalhar minha mente para buscar outro tipo de pensamento e entender
que o pensamento ruim ele só me joga para baixo, ele só me tira do eixo e ele não me deixa performar da melhor forma possível. Então, na vida também é assim. Eu gosto de usar esse exemplo da natação no mar, porque eu acho que não tem ninguém que entre no mar. Eu sei que em Mato Grosso não tem mar, mas a gente pode falar do Pantanal, que entra no Rio Pantanal, aí nos rios do Pantanal, e não tenha medo de um jacaré ou algo do tipo. Então, a gente tem que sempre tentar dominar os nossos medos. A gente tem que dominar nossos medos e buscar bons pensamentos para que isso não nos atrapalhe no nosso dia a dia, isso não nos consuma. E nessa questão que eu estou falando do DF, a gente vai ter famílias, milhares de famílias envolvidas diretamente ou indiretamente em problemas que duram quase meio século. Ali é uma vida praticamente dessas pessoas, que acaba fazendo com que elas não consigam produzir ao máximo, não consigam se dedicar àquilo que elas precisam realmente. Com base nisso, a União conseguiu, junto do DF, acharem um consenso com, salvo engano, 200 milhões o valor envolvido para ser pago em 10 anos, para que essas famílias saiam da posse regular e entrem dentro da regularidade adquirindo a propriedade daqueles imóveis que elas já ocupam há décadas. Então, a gente tem que entender como a gente volta um pouquinho. Quando a gente fala de processos, quando a gente fala de litígio, a gente fala de vidas também. A gente fala de famílias. Aqui a gente está falando de mais de 100 mil moradores que foram afetados por esse consenso, pela União e o DF terem praticado um pouco da consensualidade. E isso é muito importante para os entes envolvidos, mas é muito mais importante para aquelas famílias que tiveram a solução de um problema de décadas alcançado. Tem um outro, que aqui houve um envolvimento direto, e a PGE Ceará foi autora desse projeto. Em 2014, vocês passaram isso também no Mato Grosso, nós íamos ter a Copa do Mundo no Brasil. Então, em 2010, mais ou menos, nós tivemos a implantação de vários projetos voltados para a Copa do Mundo de 2014. E um deles, como se deu em Cuiabá também, era o VLT. Nós tínhamos o VLT de Fortaleza e vocês iam fazer o VLT de Cuiabá. Eu voltei a Cuiabá esse ano e eu vi que o VLT de vocês não deu certo. Foi um BRT, ou vai virar um BRT, eu acho. Eu não sei, alguns gestores, que eles deviam ser, se eles soubessem o mal que eles fazem na vida das pessoas, retirar o quanto eles retiram de oportunidade da vida de crianças, ao invés de destinar algum recurso que eles destinaram de uma forma equivocada para uma obra dessa, por exemplo, a gente acaba se indignando. Mas aqui no Ceará a gente tinha a construção do VLT de Fortaleza, obra do governo do estado. Esse VLT já tinha uma linha férrea que ela saía do Porto do Mucuripe, que é o nosso principal porto de Fortaleza, e ia até o interior do estado. Essa linha férrea, ela sempre teve, a União ela tem um domínio da margem da linha férrea, de ambos os lados. Só que aqui em Fortaleza, dentro da cidade de Fortaleza, esse domínio era ocupado irregularmente por milhares de famílias que ocupavam irregularmente e a União nunca fez nada para reaver a posse dessa área irregular, ocupada de forma irregular. E o Estado tinha que utilizar essa linha férrea para fazer o VLT. Só que ele não podia simplesmente passar um VLT como se passava o trem antigamente. Ele tinha que construir outra linha do lado para permitir que um trem, o VLT, construa as estações de embarque e desembarque. Então, a gente teve que começar um processo de diálogo com essas comunidades. E todas essas comunidades são comunidades de pessoas carentes. A pessoa não está ali por opção, ela está ali por ser a única possibilidade que lhe foi ofertada. Tivemos que começar o diálogo com elas. O que a gente poderia fazer? Nós tínhamos mais ou menos 3 mil desapropriações a serem feitas
durante todo esse trajeto da linha pé, se não me engano, são 14 quilômetros, 3.000 famílias, 3.000 desapropriações. A gente poderia simplesmente pegar o processo administrativo, formar o processo administrativo com um laudo de avaliação, mostrar que elas não tinham título e não ia desapropriar. Nós íamos, juntamente com a União, na X Federal, ingressar com o processo de reintegração de posse e retirar todas essas famílias. A gente tinha essa opção. Seria uma opção que, de custo, seria custo baixo para o Estado, que quer assumir esse custo é o Estado, mas o custo para essas famílias seria imensurável. O que a gente pensou aqui no Estado do Ceará, em 2014? Antes já, né? Vamos conferir, por meio de lei, a possibilidade que essas famílias recebam o valor da desapropriação, por mais que elas não tenham o título do imóvel. Você não pode desapropriar alguém que não tem um título. Eu só desaproprio aquele que tem a propriedade. Essas famílias não tinham propriedade, a propriedade era da União. Então, o que a gente falou? Vamos fazer um projeto de lei, o governador, na época, autorizou, permitindo que o Estado indenize essas famílias, as benfeitorias construídas, e também indenize a sua propriedade, seja dando um novo imóvel para ela, num conjunto habitacional que vai ser construído, que na época já está construído, que ia ser construído na época, ou a gente indeniza, mesmo ela não tendo a propriedade, a gente indeniza a propriedade por meio de uma indenização. Não seria nem um pagamento de desapropriação, seria uma indenização. E assim a gente fez. De 3.000, mas aqui não foi só nós procuradores, a gente montou toda uma equipe interdisciplinar, com a presença de psicólogos. Pegamos a Caixa Econômica Federal, porque nenhuma dessas famílias tinha conta bancária, nenhuma dessas famílias tinha conta bancária aberta. Hoje em dia você tem uma conta bancária aberta em qualquer banco, digital, virtual. Naquela época, em 2014, você não tinha bancos virtuais. Pegamos uma equipe de psicólogo, pegamos uma estrutura da Caixa Econômica Federal, pegamos avaliadores imobiliários, colocamos todos dentro de um caminhão estruturado para isso e fomos para dentro da comunidade. Pedir, conversando com líderes comunitários, trazendo eles para dentro dos nossos anseios, para permitir que eles ajudassem a gente no diálogo com as comunidades. Que você chega lá falando, o Estado vai te dar uma casa, vai te indenizar em X reais, de acordo com as benfeitorias do teu imóvel, e você vai sair daqui. Eles não vão aceitar nada disso antes de resolver o problema deles. Eles não acreditam também. Muitas vezes eles não acreditam. A gente teve que utilizar de toda uma estrutura, de toda uma estratégia para conseguir achar e evitar o ajuizamento de mais de 3.000 ações de desapropriação. Mas eu não gosto nem de falar que foram 3.000 ações que não foram ajuizadas. Eu prefiro falar que foram 3.000 famílias que foram contempladas, que foram beneficiadas, que saíram deixaram de ser fantasma, muitas delas não tinham ligação de energia elétrica, nem da companhia de água e esgoto, deixaram de ser fantasma para o sistema e passaram a existir, porque foram para imóveis regulares, receberam a indenização pelas benfeitorias que elas tinham construído, e o nome que se deu para esse projeto foi Desapropriação Humanizada. Esse projeto ele ganhou o Inovare, o principal prêmio do Inovare em 2014, foi matéria de Jornal Nacional e tudo. Isso tudo com base da gente ter pensado um pouco além do nosso tempo e ter pensado um pouco nas pessoas que seriam afetadas com as nossas decisões. O judiciário ganhou, mas ganhou muito mais a nossa sociedade e muito mais aquelas famílias que saíram de uma zona de vulnerabilidade e foram para um imóvel que lhe traga uma certa segurança. E, além desses pontos que a gente já abordou, eu acho que eu tenho um tempo ainda, eu queria falar só um pouquinho do uso da tecnologia voltada a soluções de conflito.
Você tem, você tem as ADRs, né, que é você traduz do inglês, ADR seria Alternative Dispute Resolution, formas alternativas de solução de conflitos. E você tem os ODRs, que seriam os Online Dispute Resolution, seriam as formas de solução de conflitos online. Eu sou um grande entusiasta das ODRs, como a Cristiane já trouxe aqui na abertura. Eu sou totalmente favorável a levar o Poder Judiciário, levar as formas de solução de conflitos para o campo, para o ambiente online. Dentro do ambiente online, nós temos muito mais condições de achar soluções efetivas que realmente atendam aos anseios dos nossos jurisdicionados do que no ambiente físico. Hoje nós temos diversos meios de sistema de mediação online, temos os julgamentos virtuais. A pandemia ela acelerou o a pandemia acelerou o avanço tecnológico, sei lá, 10 anos em 10 anos em um mês. Nós começamos a ter julgamentos completamente virtualizados. Temos agora essa oportunidade de estar conversando aqui, independentemente da nossa presença física no estado do Mato Grosso. Julgamentos em listas sendo feitos pelo Supremo Tribunal Federal, o que permite que o Supremo julgue mais processos do que aqueles que são ajuizados, aqueles que entram naquela corte. STJ, idem. A STJ ele julgou, salvo engano, 20% a mais do que os processos que ingressaram naquela corte por meio de recursos ou ações originárias. Realizações de sessões virtuais de julgamento em qualquer lugar que eu esteja do país ou do mundo, eu consigo sustentar oralmente nos tribunais estaduais, tribunais federais ou cortes superiores do nosso país. E isso é algo que, se a gente voltasse em 2017, 2018, 19, 20, a gente não conseguiria pensar que em 22 a gente já estaria vivendo isso. 21, 20 também a gente estava vivendo isso. E eu entro nesse ponto, para não mais me alongar, só para falar um pouco do e-conciliar. A Cristiane me instigou a falar, eu ia falar muito pouco dele, mas vou falar só um pouco. O e-conciliar foi fruto da minha dissertação de mestrado. Em 2015, ingressei no mestrado da Unifor, aqui na Universidade de Fortaleza, para falar um pouco sobre... o mestrado era voltado em Direito e Gestão de Conflitos, e a gente tinha que fazer um projeto, uma dissertação que tivesse um projeto de intervenção. E o meu foi o e-conciliar. O e-conciliar, a gente vai falar hoje, ele vai parecer algo já bem usual, mas vocês têm que voltar para o ano de 2015 e 2016, há 7 ou há 6 anos atrás, antes da pandemia. O e-conciliar foi um sistema que eu desenvolvi juntamente com a equipe, que ele buscava negociar por meio de inteligência artificial. O e-conciliar, ele tinha um leitor de diário oficial da Justiça, que ele conseguia captar. Eu vou falar aqui de uma forma muito resumida, então pode ser que fique um pouco confuso para alguns, até porque se eu fosse explicar o e-conciliar, eu precisaria de mais um bom tempo. O e-conciliar, ele tinha uma inteligência artificial que ele conseguia ler o Diário Oficial da Justiça, ele ia no caderno de distribuição. No caderno de distribuição, você tem todos os processos distribuídos no Poder Judiciário naquele dia. A gente rodava o e-conciliar de madrugada para não sobrecarregar o site do Poder Judiciário, e com base em classificações do CNJ que ele tinha aprendido, ele conseguia captar processos que tinham viabilidade de acordo. Ele localizava processos que tinha dano moral, dano material, então ele já entendia que aqueles processos tinham a viabilidade de ter algum tipo de composição. E com base nisso, ele ia ler a petição inicial, buscando achar o e-mail do autor, o e-mail do advogado do autor da causa. E o réu,
ele teria que ser um grande litigante, algum banco, alguma companhia energética, alguma empresa aérea, que essas empresas a gente tinha cadastrado no sistema e-mails, e ele já sabia que se fosse identificado, por exemplo, ali a Latam, ele já sabia para quem ele tinha que enviar o e-mail. Se fosse localizado no Banco do Brasil, ele já sabia para quem ele tinha que enviar o e-mail. E com base nisso, só para deixar claro, o CPC de 2015 ficou obrigado ao advogado, a exigência do advogado, colocar o seu e-mail na petição inicial, certo? Então, por isso que a gente colocou para localizar o e-mail do advogado. Às vezes ele errava, às vezes ele não achava o e-mail certo. Era um sistema que estava em aprimoramento. Ele enviava e-mail para ambas as partes, ambos os advogados da parte. Então, era um sistema que buscava transacionar após a judicialização. Ele era já algo judicial. Não era pré-processual, era algo processual. Ele enviava e-mail para ambos os advogados das partes, informando que foi detectado um processo que era viável à composição e que eles teriam 10 dias ou 3 lances para buscar a solução do problema. Como é que funcionava essa solução? Como é que era a figura dos lances? Cada parte tinha 3 lances. Vou colocar um exemplo que fica mais fácil de entender. Eu tive minha mala extraviada no voo e entro com um processo contra a Gol, por exemplo. Ao processar a Gol, eu vou cobrar dela R$ 5.000 como danos materiais e morais pelo meu suposto prejuízo. O sistema ele detecta isso e envia o meu para mim e envia o e-mail para a Gol. E ele fala, cada um pode dar 3 lances durante 10 dias para buscar resolver o problema de vocês. O lance é simplesmente valores. Não se trata de outro quesito. Eu, como advogado do autor, eu digo, eu quero receber R$ 5.000. O advogado do réu dá o lance no sistema, eu quero receber R$ 1.000. Mas qual a diferença no sistema? Eu, advogado do autor, nunca vou saber o lance que o réu deu. O sistema simplesmente vai me falar, vocês não chegaram numa composição, tentem novamente. Eu só sei que ele deu o lance, eu não sei o valor do lance dele. E ele sabe que eu dei o lance e ele não sabe o valor do meu lance. Eu dou um novo lance, eu baixo para R$ 3.000, eu aceito receber R$ 3.000. Ele aumenta o dele, ele aceita pagar R$ 2.000. Mais uma vez, não teve acordo. A gente vai para o terceiro e último lance. Eu aceito receber R$ 2.000, ele aceita pagar R$ 3.000. O sistema ele cruza as duas propostas. Quando a proposta do réu é maior que a proposta do autor, ele dá match. Dando match, ele pega a diferença entre as duas propostas e ele faz o acordo, por exemplo, nesse caso, de R$ 2.500. Já que ele aceitava pagar 3.000 e eu aceitava receber 2.000, a gente faz o acordo no meio termo. Aí você pega aquele ensinamento do William Ury, Como Chegar aos 5, que é um livro muito bom, que ele fala o ganha-ganha. Aqui seria o reconciliar um sistema que em 99,9% dos casos, ambas as partes vão ganhar. Elas vão pagar menos do que aceitavam pagar e vão receber mais do que aceitavam receber. Então, 99,9% nós vamos ter um famoso ganha-ganha. E a sociedade ia ganhar junto também. Então, ia ser ganha-ganha-ganha. Isso seriam 3 partes ganhando. O reconciliar, ele formava um termo de acordo, as partes assinavam digitalmente e o próprio sistema já protocolava no processo o acordo só para a homologação judicial. E só após o protocolo no processo é que as partes iam tomar conhecimento do valor que elas tinham chegado ao consenso, para evitar que elas não assinassem um acordo. A gente fala aí, e tudo isso era feito por meio de uma inteligência artificial. A inteligência artificial é que cruzava esses dados. Não tinha nenhum terceiro fazendo um papel de intermediário. A gente não tinha um mediador ou um conciliador cadastrado no CNJ, por exemplo. Como eu falei para a Cristiane, o sistema a gente acabou descontinuando no sistema. A gente tinha aplicativo, tinha tudo, pelos obstáculos que a gente encontrava. A gente encontrou muitos obstáculos. E o CNJ acabou sendo um deles porque eles não admitiam
que um sistema de conciliação, mediação, por mais que fosse online, não tivesse a figura do mediador ou conciliador cadastrado no CNJ. E por conta disso, pela burocracia que a gente enfrentou, pela energia que a gente vinha gastando, a gente já resolveu descontinuar o sistema. A gente conseguiu fazer vários projetos, vários acordos ainda no PMEC aqui do Ceará, envolvendo o Banco do Brasil, envolvendo a Claro na época, a NET. A gente conseguiu fazer vários e vários acordos. Só que foi tanta energia despendida nesse projeto que a gente resolveu deixar o sonho um pouco de lado. E até hoje a gente não vê ninguém com algo semelhante. A gente vê muito avançado durante a pandemia. Eu acho que se a gente tivesse colocado esse projeto hoje no período pós-pandemia, ele teria emplacado facilmente. Só que como a gente já está com outras prioridades, acabou deixando de lado. Eu quero aqui finalizar aqui agradecendo a oportunidade da Juliana, do Pedro, do Igor, todos vocês me deram de estar aqui hoje, nessa manhã de quarta-feira, com os colegas de Mato Grosso. Estou 100% à disposição, o que precisarem. Cristiane, muito obrigado pelas palavras. Acredito que você é grande entusiasta e tem a parceria da PGE do Mato Grosso para ajudar a implementá-los ainda mais a consensualidade no nosso dia a dia. Muito obrigado do fundo do coração a todos e que a gente tenha uma excelente manhã. Cristiane, te devolvo a palavra aí para fazer suas considerações. Fique à vontade. Obrigada, doutor Vicente. Parabéns pela fala, muito dinâmica, trouxe para a gente a base teórica e veio com exemplos práticos, né, o que sempre nos aproxima da realidade e nos mostra que é possível, né. E eu quero aproveitar a presença do nosso querido doutor Francisco Lopes, procurador-geral, e passar a palavra para ele fazer as suas considerações sobre ou nesta manhã, né. Doutor Francisco, pessoa que eu admiro demais, está com a palavra. Bom, bom dia a todos, bom dia, doutor Vicente, doutora Cristiane, uma honra tê-los aqui na nossa instituição. E, Vicente, que bom que nós ouvimos a sua palestra de hoje. Você não imagina que alento as suas palavras traz para a nossa instituição, certo? Da possibilidade, da consensualidade, da possibilidade do poder público, da administração pública fazer acordo. A doutora Cristiane sabe que desde o do início da nossa gestão, né, Cris, a gente vem tentando buscar a mediação, tentando buscar o consenso, e às vezes de forma amadora, mas a gente vem conseguindo, certo? E não que os outros colegas procuradores gerais do Estado não tivessem essa oportunidade. Eu acho que vai muito, aqui eu tenho que enaltecer também a gestão do nosso atual governador. Ele, desde o início, ele sempre falou, vamos buscar a consensualidade, vamos buscar o acordo. Não é interessante para o Estado, o Executivo, ficar demandando no Judiciário. A demanda no Judiciário hoje é muito cara. Então, com base exatamente nisso, a gente vem conseguindo avançar e muito. Conseguimos vários acordos e talvez o doutor Vicente ela até enfrente isso. E muitas vezes, doutor Vicente, até com um olhar meio de reprovação de colegas que entendem que o acordo não é possível, que nós devemos recorrer até as últimas instâncias, devemos recorrer sempre, porque a administração pública não pode fazer acordo. E que bom que nós tivemos essa mensagem hoje, essa palestra hoje, exatamente mostrando que já é uma nova visão. E aqui, doutor Cristiano, agradecer na tua pessoa a doutora Clarice, o doutor Mário Cono, os colegas, o doutor Agamenon agora também, os colegas do Judiciário, que vem dando essa nova visão para a consensualidade dentro do Poder Judiciário. Isso para a gente também é muito importante. Eu não quero me alongar, porque eu estou vendo que tem várias perguntas aqui que são extremamente interessantes, e também nem dar exemplos de acordo que nós fizemos. Você não poderia estar dando um spoiler, né, Cris, das tuas mensagens, das tuas palavras, né? Mas, de qualquer forma, assim, agradecer e parabenizar mais uma vez o doutor Vicente pela excelente palestra que ele nos brindou agora de manhã. Cris, obrigado. Obrigada. Obrigada, doutor Francisco.
Como o doutor Francisco registrou, doutor Vicente, ou Vicente, é, são acalentadoras as suas falas, né, para nós aqui, porque essa crença ainda enraizada de uma forma generalizada, geral, na nossa cultura, de que o Estado não pode fazer acordo, o município não pode fazer acordo, ela está muito presente ainda. E eventos como este, como outros, a nossa atuação no dia a dia, eu costumo dizer que a gente pega uma enxada e sai fazendo um trieiro, né, por aí, até depois virem outros e pavimentarem essa trilha aí, até virar uma estrada, né, uma rodovia, quiçá, já pavimentada para os outros que vierem depois. Fazendo o link com tudo que a gente ouviu agora, eu gostaria de, aliás, quero registrar que essa resolução construída por meio do diálogo dos envolvidos transforma os cidadãos em efetivos protagonistas na sociedade. E com isso, acaba que todo mundo ganha. Muitas vezes a gente escuta aquela frase: ah, vamos fazer a conciliação, a mediação, a autocomposição de uma forma geral para reduzir processo, para evitar a judicialização. Bacana, também é. É importante a gente ver isso como resultado, porque sempre quem ganha são os envolvidos nos conflitos. Sempre quem ganha são os jurisdicionados, porque quanto mais tempo o judiciário tiver para investir sua energia nos casos que realmente a atuação estatal é indispensável, ou seja, naqueles casos em que não é possível a conciliação de direitos indisponíveis, totalmente indisponíveis, aí sim o jurisdicionado vai ter uma prestação muito mais séria e muito mais efetiva e vai contribuir para amenizar a tão falada crise na justiça ou da justiça, como o doutor Vicente já ressaltou. Ausência de estrutura física, ausência de pessoas, excesso de demandas, né? Enfim, uma série de fatores que hoje nos levam à conclusão de que litigar em juízo não compensa. Eu li recentemente um artigo que seguia essa linha de um advogado privado, deixava muito claro que ele usava um termo até bem impactante, não era inteligente ajuizar processo se quisesse ganhar dinheiro. Era nesse sentido, né? O recado dele era mais ou menos assim: querem ganhar dinheiro? Vocês vão contar com o Poder Judiciário? Não, vocês não estão sendo inteligentes de fato. E daí ele vem com vários argumentos, né? Achei super interessante. É importante essa ideia de que, em determinados casos, e aqui eu ouso dizer, com a percepção pessoal, de que a maioria dos casos, na maioria dos casos, é possível a autocomposição. É possível sim buscar essa solução dialogada. Hoje nós temos assim, a legislação nos empurra, nos força e nos permite concluir, pensar e agir assim. Eu vou dizer mais, nos impõe mesmo. O doutor Vicente falou da audiência inaugural do artigo 334. E eu acrescento aqui a audiência inaugural do procedimento dos juizados especiais, né, que tanto foi questionado, e a gente fala assim, não, já está pacificada a ideia de que a conciliação no procedimento dos juizados é obrigatória. Aqui eu vou dizer não, não é. Nós ainda temos muita resistência dessa conciliação dos juizados, por uma série de motivos, que também são racionais. Vamos aí para os grandes litigantes. Tem acordo, não tem acordo, tchau, já chega ali, não tem acordo. Então, muitos colegas juízes dizem qual o motivo, por que fazer essa audiência de conciliação? E aqui no Mato Grosso a gente está com a gestão inteligente das pautas, né, aí carinhosamente chamada de pauta concentrada, a doutora Viviane está à frente, demonstrando que é obrigatório sim e que tem resultado sim, se a gente acreditar e traçar estratégias padronizadas para determinados tipos de demanda. Por isso o nome gestão inteligente das pautas, né? Bom, enfim, todos nós ganhamos com a autocomposição, né? Como seres humanos, como jurisdicionados e como protagonistas aí de todo esse movimento.
O doutor Vicente mencionou algo que achei bastante interessante com relação aos colegas juízes que, entre aspas, pulam ou dispensam a audiência inaugural. Assim, me dá até uma dorzinha no coração, nas vísceras, quando eu vejo decisões, né, nesse sentido. E daí eu acrescento aqui também que as iniciais já vem assim, ó, o autor não quer conciliação, não. Já estou querendo dispensar esse negócio, não quero conciliação. O cliente do advogado ou assistido da defensoria, do Ministério Público, que já lê aquilo na inicial, fala assim: ah, não quero conciliação. O juiz vem e dispensa a conciliação. E aí vem o réu, muitas vezes, não quer a conciliação ou simplesmente não comparece, o que vai gerar multa. E daí tem uma tese bastante interessante, o desembargador Maricone, que é presidente do NUPEMEC aqui do TJMT, ele fala muito acerca da possibilidade de ser reconhecida essa dispensa, doutor Vicente, da audiência inaugural do 334, como improbidade administrativa. Principalmente porque se o réu não vir, né, não comparecer, o que acontece? Multa. Então, de repente, está dispensando aí uma receita para o Poder Judiciário. Acho interessante a tese e é bom a gente pensar também nesse caminho, de repente, para motivar mais os colegas a encaminharem o processo para essa audiência inaugural. Falando aqui da crise da justiça e o sistema multiportas, trago à tona também, aí eu deixo aqui para as considerações do Dr. Vicente também, que é importante, assim, a alteração das nossas crenças, né? Que a gente não tem uma porta só. É importante a gente dispensar aquela ideia do tubarão, que o senhor disse no seu hobby aí, que é, imagina o tubarão, aí dá aquela enfraquecida, né? O que que o senhor sugere, assim, para a gente, no dia a dia, para alteração dessas crenças? O que que é importante fazer? Enfim, o que que é importante a gente destacar ainda mais para a gente mudar isso, virar essa chavezinha nossa? Cristiane, isso tudo é um trabalho progressivo, um trabalho de. A gente tem que começar a praticar. Quando você começa a praticar, você vai ver que daqui a pouco a primeira coisa que você vai estar pensando não é ajuizar, é como solucionar além do poder judiciário. Acho que é colocar na prática, nós advogados, públicos, privados, seja qual for, membros da defensoria, membros do Ministério Público, todos têm essa possibilidade de não fazer o acordo não persecução penal, o acordo não persecução civil, a defensoria de trazer uma mediação numa causa familiar que lhe aparece, e não simplesmente, estou cheio de processo, estou cheio de demanda. É muito mais fácil peticionar e joga nas costas do judiciário do que simplesmente parar, vamos ver o que a gente pode fazer isso aqui antes de ajuizar. Dá trabalho, dá, mas é muito mais gratificante para você, enquanto servidor público, que você vai estar honrando a sua sociedade, devolvendo para ela a remuneração que você recebe em forma de trabalho, em forma de prestação de serviço efetivo, que traz uma solução para aquelas demandas apresentadas, e para aquelas pessoas que estão procurando a sua assessoria, buscando a sua ajuda. Eu acredito que a gente tem que começar a pensar em fazer e acreditar que é possível, sim, a gente trabalhar os meios consensuais como uma forma de solucionar os litígios que nos são apresentados. Advogados, defensores, Ministério Público, são os primeiros juízes da causa. Então, compete a nós, enquanto operadores do direito, a assessorar o jurisdicionado de uma forma adequada e buscar a solução mais séria do litígio dele e não simplesmente jogar nas costas do judiciário um problema que não pertence a ele. Exatamente, sermos protagonistas também, cada um, né, no nosso papel. Por exemplo, aqui veio à tona um comentário que a gente, comentário não, uma constatação que é feita sempre nos encontros, nas reuniões com os mediadores, com os conciliadores, ali, com os facilitadores, né? Aquele ponto, ai, o advogado combativo, meu Deus do céu, né? O que fazer e tal. Então, assim, não é só o advogado que eu quero compartilhar. Somos nós seres humanos que a gente, muitas vezes, por desconhecimento, né, escolhe não aderir ao sistema multiportas, à autocomposição, e deixamos, muitas vezes,
trazer a efetividade, né, a satisfação para quem está envolvido, inclusive para nós mesmos, né. Doutor Vicente, estamos aí já no caminho de instalação do Sejusc da Fazenda Pública, que o doutor Agamenon, que está aqui presente, meu amigo, meus cumprimentos aqui, quero registrar minha admiração, será o juiz coordenador desse Sejusc. E aí, mais uma vez, como o doutor Francisco disse, a gente vai se deparar, né, em muitas situações com aquela crença, o poder público não pode fazer acordo. E aí eu quero aproveitar aqui os minutinhos para pedir licença e, de fato, fazer a leitura do artigo 32 da Lei de Mediação, para deixar registrado e compartilhar que sim, 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 tudo que o doutor Vicente falou, e aqui o artigo 32 da Lei de Mediação, nossa legislação também diz sim, é possível sim fazermos acordo, autocomposição em matérias envolvendo o Estado, o município. Por isso eu vou pedir licença e perdão pela leitura, que prometo ser bem rápida. Artigo 32 da Lei de Mediação. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos no âmbito dos respectivos órgãos da advocacia pública, onde houver com competência para dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública, avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de composição, no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público, promover, quando couber, a celebração do termo de ajustamento de conduta. Parágrafo 1º. O modo de composição e funcionamento das câmaras que trata o caput será estabelecido em regulamento de cada ente federado. A submissão do conflito às câmaras de que trata o caput é facultativa e será cabível apenas nos casos previstos no regulamento respectivo ente federado. Se houver consenso entre as partes, o acordo será reduzido a termo e constituirá título executivo extrajudicial. E aí vem uma sequência mais de regramento nesse sentido, dizendo sim, é possível. E aqui o doutor Vicente trouxe exemplo concreto de que é possível, inclusive trazendo tribunais aí que estão à frente já com seu espaço de autocomposição criado. E eu também quero compartilhar que o nosso Estado não poderia ficar para trás, obviamente, principalmente tendo como líder aí o doutor Francisco, né? Houve alteração recente da Lei Complementar 111 de 2002, perdão, com a previsão de criação de uma central de mediação e conciliação. Então, a gente também está nesse caminho, doutor Vicente, e por isso, repetindo, a sua fala é fundamental, tanto para o judiciário quanto para os procuradores, né, que terão esse espaço, que, enfim, poderão continuar fazendo as parcerias aí e os acordos, né, evitando a judicialização e reduzindo o estoque e, como o senhor disse, melhor de tudo, trazendo efetividade na solução dos conflitos. E aí eu já quero aproveitar e perguntar para o senhor nos ajuda aí na execução desse espaço autocompositivo, que eu tenho, né, percebi aqui pelas pesquisas que o senhor tem auxiliado vários estados e municípios na criação e instalação desses espaços. Com certeza. Se vocês precisarem, estou à disposição aí para ajudar, auxiliar. Ó, só me avisar. Ah, aproveitando a fala do doutor Pedro no início sobre negócios jurídicos processuais no âmbito da Procuradoria do nosso Estado, o senhor vê essa iniciativa como um mecanismo também do sistema multiportas, essa negociação com relação ao procedimento ali? Com certeza. O negócio jurídico processual foi uma das inovações do CPC de 2015 e ele tem muito a somar e a permitir que a advocacia pública exerça um papel ainda mais de essencialidade para a justiça. A gente tem condição, doutor Pedro, e eu acho muito bacana essa notícia que você nos trouxe, porque aqui no Ceará nós não temos ainda, pelo menos eu não participei de nenhum processo jurídico, negócio processual jurídico. E aí vocês fazendo uma norma geral para permitir a negociação processual, vocês vão trazer uma inovação muito importante, muito cara para a sociedade. E vocês vão, com certeza, eu não sei os termos, não conheço qual é o negócio jurídico que vocês estão fazendo, mas vocês estão usando o Instituto e foi muito trabalhado
e teve uma luta muito árdua para ser inserido no CPC, e tem sido pouco utilizado, tem sido muito pouco utilizado, e com certeza ele vai poder ajudar e muito a permitir a gente a solucionar problemas que já estão postos ao judiciário de uma forma extraprocessual, trazendo ali uma solução, um deslinde para as demandas que lá estão de uma forma mais séria e mais rápida, como a sociedade espera de todos nós. Doutor Vicente, passando agora para as perguntas aqui do chat, a gente tem duas perguntas relacionadas ao limite. Então, vou fazer as duas num bloco só, apesar do conteúdo material ser um pouco diverso. Mas falando dos limites aqui das perguntas, nós temos a pergunta do Hugo Felipe Martins. Ele pergunta com relação à limitação do valor para autocomposição, a limitação do valor dos precatórios para autocomposição. O senhor acredita que há essa limitação em decorrência do regime de precatório entre o particular e a administração pública? Eu já passei por situação aqui semelhante no Ceará. A gente estava tentando fazer uma composição de uma das famílias que foram desapropriadas numa das obras do VLT aqui de Fortaleza, e elas tinham por uma dessas comunidades, desses conjuntos habitacionais que foram criados. E, infelizmente, aqui no Ceará a gente vive alguns problemas de facções criminosas. E as facções dominaram esse conjunto e expulsaram essa família de lá. Ela e mais algumas pessoas. E elas ingressaram justamente buscando aluguel social. Voltar a receber o aluguel social que o Estado pagava antes, enquanto o Estado não dava uma nova moradia para eles. E o juiz deu a liminar de uma forma acertada, na minha visão, e a gente buscou a solução. O que acabou atrapalhando um pouco a composição foi esse ponto, da possibilidade ou não de composição se a matéria já está judicializada. E como é que fica aí o regime de precatório? Isso aí tem uns 2 meses. O que eu fiz? Eu enviei para a nossa Câmara de Mediação e Conciliação, porque, no meu entender, a Câmara de Mediação e Conciliação tem poder para fazer esse acordo, independentemente de precatório, e buscar a solução para essa lei. O acordo já está todo costurado. Eu só queria que o acordo fosse feito na própria Câmara de Mediação e Conciliação, porque lá eles tinham autorização legal para fazer. Nós, procuradores, não tínhamos essa autorização legal, mas lá eles tinham. Então, a gente entendeu por bem enviar o processo para lá, porque lá eles fizessem. Você tem um outro ponto. Se o processo já tem uma sentença, você pode fazer a composição sem composição, você vai poder fazer. A questão é, tem que pagar por precatório ou não? Eu acho que isso é um tema que ainda tem que ser muito debatido. Na minha visão, se já tem sentença, fica um pouco mais difícil você fazer sem passar por meio do sistema, por meio do regime do precatório pagamento. Mas é algo que eu não tenho uma opinião formada, eu não vejo a jurisprudência também formada sobre esse assunto. Eu acredito que a gente tem muito a avançar ainda desse aspecto e entender melhor como é que deve funcionar para evitar qualquer tipo de ilícito civil ou algo do tipo, ou burla ao pagamento por meio do regime de precatório. Inclusive, já conversei bastante sobre o assunto com o doutor Agamenon, né? Nos incita a buscar aí um entendimento, né? Para agir com cautela, enfim. Tem uma outra que eu ia acabar fazendo em bloco e ficou. Eu fiquei precatória, já comecei a lembrar das discussões com o Agamenon e tal, né? Tem um outro assunto aqui, uma outra indagação, é da Issa com relação à limitação. Ela pergunta a sua opinião sobre o limite do controle do Poder Judiciário sobre os acordos firmados pela administração pública. Você acredita que há e qual é? Eu acredito que o judiciário ele não pode se imiscuir no mérito do acordo administrativo. Ele pode verificar as formalidades, se as formalidades foram preenchidas. Por exemplo, nesse caso do precatório, de um pagamento que não vai ser feito mediante precatório. Se o Estado era obrigado ou não pagar aquele valor por meio de precatório. Eu acho que ele pode entrar nesse ponto. Mas entrar no mérito se o acordo foi bom ou não foi, eu acredito que ele não tem esse indicativo, não seria interessante. Você desestimularia. Lógico, se foi um acordo que está lá de forma notória, que vai trazer um prejuízo para o erário,
ou vai trazer um prejuízo para uma parte hipossuficiente, o judiciário pode sim me excluir e não homologar um eventual acordo que traga prejuízo notório para uma das partes. Acho que nessa linha também caminham as outras matérias, né? Porque no ponto que o magistrado acaba entrando muito no mérito do acordo ali, desestimula, desincentiva, né? E nesse sentido a gente também tem alguns colegas que assim entendem, por enquanto. Por enquanto, a gente está trabalhando no dia a dia aí para auxiliar nessa alteração de crença. Tem uma outra pergunta aqui. O Agamenon fez um comentário, doutor Vicente. E era justamente sobre isso que eu e ele conversávamos há tempos atrás. O risco, no entendimento dele, é a quebra da ordem do precatório com relação a essa conciliação. Não entende possível? Você tem lá um precatório, eu estou na fila, estou na fila, estou longe, eu faço um acordo, eu posso receber antes do que dos outros ou eu me mantenho ali naquela posição? Como que você vê essa situação? O acordo em regime de precatório já vem sendo feito. Vai variar de acordo com o seu deságio, que você aceita ou não. Aí a lei que estipula, até R$ 10.000 você vai ter 15%, R$ 10.000 seria praticamente RPV. Até R$ 100.000, 15%. Você tem um escalonamento para pagar por precatório. Acima de R$ 500.000, você tem que aceitar um deságio de 40%. Então, na nossa visão, isso aí não tem problema nenhum. A própria legislação já permite. O ponto, para mim, que pega é, durante o processo de conhecimento, fazer um acordo e esse acordo, se tiver pagamento por parte do erário, ser submetido ou não ao regime de precatório. É aí que acho que entra uma discussão. Então, só para fazer um feedback para ver se eu compreendi. Então, o fato da lei permitir esse deságio, por exemplo, eu aceito de 40%, eu vou receber imediatamente, eu saio da fila do precatório, é isso? Isso. Ok. Justificando na previsão legal de que eu posso fazer um acordo com o deságio ali. Ok. A questão é, se tem alguém na sua frente, o Estado disponibiliza X milhões por ano para fazer os acordos precatórios. Se tem alguém na sua frente que tem o mesmo interesse que você, o mesmo deságio seu, ele tem prioridade sobre você. Tem um questionamento aqui também da Camila, para a gente encerrar. No exemplo da desapropriação, doutor Vicente, que o senhor deu, tem muitas características dos litígios estruturais. Como o professor tem visto a autocomposição nos litígios coletivos? Isso aí esse processos coletivos, litígios coletivos, isso foi a minha tese de doutorado, processo na Universidade de São Paulo. Escrevi sobre a tutela judicial dos interesses individuais homogêneos. E isso aí, a questão do processo estrutural, dos litígios estruturais, é um tema muito, muito, muito bacana, muito interessante. Ele investiga muito. Eu vou dar um exemplo aqui que eu tive lá em Roraima. Semana retrasada eu tive lá em Roraima com os colegas da Procuradoria do Estado e um deles veio me narrar um fato que ele falando um pouco sobre o processo estrutural e ele falou que a gente tem aqui muitos litígios que envolvem na justiça de ações civis públicas buscando resguardar interesses de venezuelanos. Os venezuelanos ingressam no nosso território por meio de Roraima. E lá acabam ficando porque não tem para onde ir, não tem condições de arcar com o custo de uma viagem para outras áreas do nosso país. E o Ministério Público, ou foi a Defensoria, não me recordo, ingressou com uma ação judicial exigindo que o Estado de Roraima desse alimentação, desse uma assistência, as assistências essenciais para as crianças venezuelanas que lá estivessem. E o juiz de primeiro grau deferiu a liminar, obrigando ao Estado a dar toda a assistência médica, hospitalar, alimentar, para aquelas crianças venezuelanas que lá estivessem em Roraima. E o Estado recorreu e o desembargador reformou a decisão. Falou, não, você não precisa dessa assistência para todas as crianças, você vai escolher 200 crianças. Aí o Estado pensou, como é que eu vou escolher 200 crianças? Qual o critério de escolha? Como é que eu faço isso?
Me ajudem a resolver, que eu não quero ser responsável por escolher 200 e deixar o resto à deriva. E o judiciário falou: escolha, simplesmente escolha. Então, eles ficaram numa zona cinzenta de não saber como resolver essa questão. Eu até falei: pô, vocês deviam ter nós tentado uma conversa com o próprio Ministério Público, ó, a gente não vai atender só 200, a gente tem que atender todas, se for possível. Mas a gente quer fazer uma solução consensuada com vocês, vamos poder Defensoria Pública, não sei qual foi o autor da ação civil pública. A gente quer buscar uma solução consensuada com vocês, para evitar que a gente tenha 200 pessoas tranquilas e 400, 800, sei lá quantas iam ficar no resto da fila, sem qualquer tipo de atendimento. E outra solução que eu dei a ele foi tentar buscar o respaldo dos outros 26 estados, juntamente com o DF, para que eles dessem a guarida ao estado de Roraima, para que o estado de Roraima pudesse atender aquelas pessoas. E a responsabilidade não era só do estado de Roraima, o estado de Roraima fazia fronteira com outro país, mas ele não era o único responsável por atender essas necessidades básicas dessas crianças, da população que vinha de outro país. E entrasse com uma ação no Supremo buscando, instigando os outros 26 estados, juntamente com o DF, até a União, a somarem esforços para solucionar esse problema e evitar que os nossos irmãos venezuelanos fossem para outros estados, como assim fizeram. Foram distribuídos pelo país inteiro e acabam ficando largados, como a gente pode ver em Fortaleza, como eu vi recentemente em Teresina, em Santa Catarina. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. E o processo estrutural ele acaba nos trazendo demandas coletivas que a gente pode tentar solucionar de uma forma única e atenda a todos. Eu sou um grande fã do processo estrutural, da forma de judicialização, da tutela, dos interesses individuais homogêneos, que acaba sendo a mesma coisa dos processos estruturais. Muitas vezes o processo estrutural é causado por simples burocracias. E a gente tem que buscar desburocratizar para buscar resolver. Obrigada. Aqui eu quero fazer uma deferência especial também ao doutor Hugo, que é o presidente da Associação dos Procuradores, né? Eu acabei falando Hugo, assim, me desculpa aí, doutor. Obrigada pela participação. E só para registrar a importância da comunicação clara, eu estava fazendo a pergunta baseada nas discussões ou na conversa com o Agamenon. Aí ele veio aqui no chat e esclareceu que o questionamento dele era diferente até do que eu fiz. E aí, trazendo à tona os conceitos básicos, né, de uma autocomposição, a comunicação é importantíssima, porque é justamente por isso que a gente convida todos os envolvidos nos conflitos para o diálogo, porque muitas vezes a gente acaba não compreendendo bem o que quer, muitas vezes nem a gente sabe o que quer direito, né? E daí esse espaço de conversa para construção e busca de soluções é muito importante. Falando nesse espaço, para encerrar, nós iremos instalar brevemente, esperamos, né, Agamenon, o nosso Sejusc da Fazenda Pública, e daí nós queremos suas orientações, né, tanto para o Poder Judiciário, quanto para os procuradores, né, para todos os demais, para os advogados que também estão aqui nos assistindo. Quais os critérios, na sua percepção, para encaminhar ou o procedimento, né, o pré-processual, a reclamação pré-processual, ou já o processo em andamento? Que tipo de situações que devem ser observadas para a conclusão de que determinado contexto é passível de autocomposição, determinado contexto envolvendo o Estado é passível de autocomposição, para a gente orientar os nossos juízes das varas e para a gente saber como atuar ali na coordenação do Sejusc, na gestão do NUPEMEC e também a nível da Procuradoria do Estado. Tratando de direitos disponíveis, que a gente gosta de falar de direitos financeiros, que tratam de valores, eu vejo a composição plenamente possível em todos eles. O ressarcimento por um dano causado ao Estado, o ressarcimento de um privado de um dano causado pelo Estado, a análise da violação ou não de uma regra do concurso público, por exemplo. Todos esses, a desapropriação, se o valor colocado como justo e prévio realmente é justo e prévio, se a indenização está sendo paga de acordo
o que determina a legislação. Todos esses pontos eu vejo como serem possíveis de serem transacionados. E se deve ser prévio ou não, eu acredito que a Procuradoria-Geral do Estado, no Mato Grosso, ela instalando a Câmara de Conciliação e Mediação, ela já faria prévio. Após a juíza, e se ela não tivesse, se ela fosse autora, lógico, se ela fosse via CARE, ela tentaria fazer esse acordo por meio do Sejusc, em parceria com a própria Câmara de Mediação e Conciliação. Você consegue ter um diálogo mais fácil entre as partes. Você teria procuradores voltados, especializados na busca da consensualidade, na busca da composição. Isso que é o que a gente gosta de colocar. Que você pega aqui, nós temos um quadro de 100 procuradores. Muitos não têm o conhecimento técnico para buscar a consensualidade. Eles não têm o preparo acadêmico, o preparo necessário para buscar a consensualidade. E você colocar pessoas que já têm esse preparo, você tem a certeza, doutora Cristiane, que o resultado vai ser muito mais efetivo. Juízes que têm um preparo para buscar a consensualidade, procuradores que têm um preparo para buscar a consensualidade, defensores que têm um preparo para buscar a consensualidade. Não colocar procuradores, defensores ou magistrados que não tenham convívio ou não estejam preparados para buscar aquela realidade. Você tem que ouvir muito, você tem que saber dialogar bem para buscar o consenso. Sem diálogo não se tem consenso. Então, acho que esse é o principal ponto, é escolher as pessoas certas para figurarem ao redor dessa mesa redonda. A gente gosta de falar que a mesa na busca da consensualidade tem que ser redonda, não tem que ter lado, para que se ache a melhor solução para a litígio que está sendo posta, para o litígio que está sendo colocado. Eu tenho um grande exemplo aqui no estado do Ceará, de um litígio que ainda está vigorando e afeta a vida de milhares de pessoas, a vida de cidades inteiras, que é a briga entre o estado do Ceará e o estado do Piauí, por uma faixa de terra que é limítrofe aos dois estados. Está no Supremo Tribunal Federal já tem anos, anos e anos. E eu sempre gosto de falar, hoje a gente atua muito à frente dessas causas que estão nos tribunais superiores. Se não houver consenso para solucionar isso, não é o Supremo Tribunal Federal que vai resolver. Quem tem que resolver isso são os dois estados envolvidos, buscando o melhor para aquelas comunidades afetadas. Sem a participação efetiva do Estado, buscando a consensualidade, buscando a melhor solução em prol daquelas comunidades, daqueles municípios diretamente afetados, a gente nunca vai achar uma solução adequada. Perfeito. Bom, se permitisse o tempo, se a vida permitisse, continuaríamos aqui com certeza durante o dia todo falando sobre os caminhos da pacificação, né? Enfim, sobre o sistema multiportas que hoje nós temos à disposição, que o judiciário é obrigado a ofertar. Mas temos a outra palestra, né? O palestrante, o debatedor, meu colega Saboia já estão aguardando. Então, ressaltando, que eu não falei no começo, aqui, né? Para consertar, ressaltando a importância do título do que a gente conversou agora, acesso à justiça e soluções consensuais, né? Como sendo, imaginando, entendendo a solução autocompositiva também como uma forma de acesso à justiça e às vezes muito mais efetiva, aí contando com o protagonismo de todos os atores. Muito obrigada, Dr. Vicente, e eu devolvo a palavra para o Dr. Pedro.